Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Veda Vibhagini Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Então, vamos continuar aqui com os últimos trechos do capítulo 3 do livro Experiência e Conhecimento aqui. O James vai respondendo várias dúvidas que vão aparecendo aqui com relação ao que é o conhecimento, né? O que realmente se chama de conhecimento. É o único conhecimento que não muda, né? O único conhecimento que a gente pode dizer que é um conhecimento estável e firme. Todos os outros conhecimentos são do mundo relativo, e, portanto, eles mudam junto com os objetos, junto com a mudança dos objetos, ou junto com o modo como a gente vê as relações entre esses objetos, né? Então, num dos trechos aqui, ele vai abordar essa questão aqui, ó. O ser vê a si mesmo, nenhum experimentador é necessário. O Vedanta, assim como outros meios, fica fazendo esse tipo de abordagem, né, tentando fazer analogias com esse mundo dual, para a gente compreender que o que ele está querendo dizer aqui mesmo é que o ser só vê ser, né? É o ser no ser como ser. Então, o que ele está querendo mostrar com essas colocações é para a gente evitar antropomorfizar uma ideia, né, que é meramente uma ideia para facilitar a ideia de ser, a ideia de consciência, né? Então tem essas várias abordagens aqui para desfazer a nossa ideia de que tem que ter um fazedor, de que tem um agente específico, né, que é a própria base do pensamento egóico, né? O que o pensamento egóico ele pensa corriqueiramente? Ele diz assim: eu quero isso e eu vou lá conseguir isso. Essa que é a base do movimento egóico. Qualquer coisa que vocês vão ver é sempre assim, não tem como sair, né? E nesse caso aqui, desse tipo de abordagem, o que está sendo mostrado é uma mudança no modo de olhar a si mesmo, até mesmo entender esse si mesmo de uma forma completamente diferente. Então, é por isso que o Vedanta ele usa essa linguagem, né? Nenhum experimentador é necessário. Não dá para eu dizer que existe mais de um experimentador quando só tem um, né? Então, a gente entraria em construções meio sem sentido. A gente diria que o ser experimenta o ser no ser como o próprio ser, né? São modos da gente desfazer as ideias de que tem que ter um agente localizado no campo dármico. Não, o campo dármico é o próprio executor em si, né? Só que o campo dármico não é localizável, é um campo e tem infinitas engrenagens, né? Então, ele vai usar essa frase aqui. Vamos ver em que contexto. O ser vê a si mesmo. Às vezes a gente comenta aqui, né? Deus só vê Deus. Deus não fica vendo outras coisas que não Deus, porque só tem Deus, né? Nenhum experimentador é necessário. Não é necessário para o ser que você tenha uma experiência que a gente chamaria de dual, né? Que seria experimentar algo. Aí vem aqui a dúvida. Abre aspas. Eu, né, o seu leitor, estou lutando para entender algo que li em seu livro Como Chegar à Iluminação, e que também vi bastante em outros textos de outros autores. Por que só podemos ver um reflexo do ser? Tem que ver em que sentido ele está usando ver aqui. Ver é conhecer um reflexo do ser como você mesmo, né? Você pode saber que isso que você experimenta como essa impressão de autossenciência é a consciência refletida. E você sabe
que você sabe dessa consciência refletida. Então, você é a fonte, né? Se ele está querendo falar no sentido de conhecer, tudo bem. Agora, se ele está querendo dizer em termos de experiência, tudo bem também, porque você só pode experimentar o reflexo do ser e não o próprio ser que é você, né? Você vai experimentar o reflexo do ser que você é, dependendo das condições do seu corpo sutil. É isso que você experimenta. Aí a pessoa vai lá e faz uma sobreposição. Em vez dela entender que é a mente que está processando, né, pensamentos zangados, ela diz assim: eu estou zangado ou eu estou zangada. Né? Então, o que que é isso? Isso quer dizer que você está ciente, consciente da experimentação do reflexo do ser. É o reflexo do ser. Quando ele aparece na mente, ele gera uma experiência no corpo sutil. Dependendo das condições, pode dar uma experiência de zanga, uma experiência de bem-estar, né? Aí ele continua nas dúvidas dele, né? Tudo é o modo como ele está usando a linguagem. Faria mais sentido para mim, logicamente, se pudéssemos ver tanto o ser diretamente quanto o reflexo, ou nenhum dos dois. Você pode explicar, por favor? Ele está confundindo experiência com conhecimento. Aí a gente volta para o título de todo esse trabalho aqui do James. Qual é o título? Experiência e conhecimento. Por quê? Porque nós somos muito acostumados a ter uma vida pautada na experiência. E por que que a gente está acostumado a ter uma vida pautada na experiência? Porque é um movimento básico de uma entidade que se sente separada, é buscar se sentir autossuficiente também. É exatamente por causa disso, né, que ocorre esse compromisso com a experiência. Porque é aquilo que a gente falou alguns minutos atrás, né? Está me faltando algo e eu vou lá pegar. Então, o que que eu estou acostumado? Eu estou acostumado a olhar tudo do modo experiencial. Mas o Vedanta, ele muda o mundo? O Vedanta não muda o mundo, porque o mundo em si não existe. O que que o Vedanta vai mudar é o modo como essa coisa chamada mundo vai aparecer para você, né? Ele não vai desconsiderar nada do que você tem aí, nem o corpo, nem a mente, tudo. O Vedanta só está dizendo para você o seguinte: se o seu objetivo é se ver livre da influência disso aqui, ver que você não está limitado, eu tenho uma visão de todas essas coisas que você está usando aí, corpo, mente, eu, tudo. Eu tenho uma visão diferente, que vai te ajudar a olhar tudo isso de um outro modo, não desse jeito embolado que você está olhando, desse jeito confuso, né? Vamos te dar uma visão que é uma visão conduciva a um acalmar, né? A você experienciar reflexos cada vez mais tranquilos de você mesmo no corpo sutil. É isso que a gente vai fazer. E você focando na liberação, é uma mente dessa, que é uma mente propícia, onde esse tipo de revelação ele é compreendido, né, com mais clareza. Então é por isso que ele está aqui embolado aqui, ó. Ele está embolado com a velha questão de estar o indivíduo literalmente adicto, viciado na experiência. Ah, então é isso que é a história do ser humano enquanto ego? Enquanto ego, sim. Enquanto ego, essa experiência que a gente chama, né, jiva, né, essa experiência, esse experimentar, ele é fundamentalmente ativo. Ele é ativo, ele é experiencial. Então, o Vedanta vai ensinar você a olhar para além da experiência, com base em quê? Na experiência. Olha que bacana. Esse é o grande charme. Esse é o grande estilo do Vedanta. É por isso que a gente diz que ele é elegante. Ele vai te ensinar a compreender além da experiência. Como? Através da própria experiência. Como assim? Ué, vai ensinar você a olhar a sua experiência ponto de um conhecedor, não de um experimentador, né? Então ele está fazendo essa confusão de esse rapaz que está escrevendo, né, entre o experimentador, né, e aquele que conhece. O que que o Vedanta propõe é que o que te falta é um conhecimento de si, não é nenhuma experiência. Embora dê para usar as experiências de um modo adequado, se usar conforme o Vedanta. Aí ele vai explicar, ele vai dizer assim, olha,
É assim porque o ser, você, está além da percepção, ou seja, ele está além da experiência. Já que o que nós conhecemos como experiência é uma amálgama aí de percepção com a interpretação mental das experiências mais as memórias. Tá? Então ele continua, a pessoa Randy, é o que ele vai chamar, é o corpo sutil, e o que você dá esse nome é o corpo sutil, é a consciência refletida. Por isso que você é capaz de ter ciência dessa personalidade, e você é capaz de ter ciência de que essa personalidade é ciente. Não é uma coisa tão óbvia assim. É porque a gente para quando a gente ouve essas coisas e a gente, na verdade, não para, a gente segue em frente. Né? Não é tão óbvio. Você está ciente de uma personalidade e você está ciente de que essa personalidade é ciente de si mesma. Isso não é uma coisa tão óbvia. Né? O que o Vedanta vai ajudar a esclarecer é quem é que, na verdade, está ciente do quê. O que é coisa aí e o que é você mesmo. Né? Então, é por isso que o Vedanta usa esse linguajar, porque é o linguajar mais apropriado que foi desenvolvido ao longo de muito tempo para lidar com esse tipo de desengrimpação, né, existencial psicológica. Você vai ser desengripado, você está agarrado, tá precisando de graxa aí. A graxa é o conhecimento, é o que vai permitir que você desengrimpe, né, desses símbolos. Por isso que se diz assim, o que o corpo? O corpo é apenas um pensamento. Por quê? Porque o corpo é apenas um pensamento, porque ele só se define para você assim, é meu corpo. Ou então ele já toma o lugar de você como uma identidade, né? Então, por isso que o Vedanta usa essa linguagem toda, por isso que ele faz essas separações. Por quê? Porque elas são úteis. Se você usá-las na investigação e compreendendo o modo como o Vedanta está olhando essa experiência específica aqui, desse rapaz, você vai entender por que o Vedanta ele é um método e por que existem tantos métodos. Porque eles ajudam. Olha que interessante, ó. Ele está mostrando um modo diferente de você olhar o que você chama de você, que é uma personalidade. Você está achando que você é uma personalidade? Então vamos lá, ele vai dizer assim: a pessoa, a personalidade, o Randy, né, que estão aí, é esse corpo sutil associado com a vida, né, impulsionado pela vida, é a consciência refletida, não é o que você é. Na verdade, o Randy, a pessoa, não é consciente em si, não é consciente em si. Tá? Por quê? Porque nem a propriedade de conhecer e nem a de existir, ela tem em si. Ela tem isso emprestado da consciência. A personalidade, né, o corpo sutil, a consciência refletida, essa do qual você sabe e inexplicavelmente diz que é você mesmo, é como a lua, ela não tem luz própria. E o que a lua faz? Ela somente reflete a luz, que não é dela, que é a luz do sol. O sol a vê, o sol enxerga a lua, vamos dizer assim. Ele se reflete sobre a lua. Mas a lua, sendo insenciente, não tendo luz própria, ela não está ciente do sol. Mas isso não quer dizer que o ser não possa ser conhecido. Tá? Ele pode ser alcançado através da compreensão. Ele se conhece sem recorrer a um corpo e a uma mente. Ele basta a si mesmo. Tá? Agora, o jiva, o conhecimento, ele se estabelece na mente. Ele ocorre na mente, ele é expresso pela mente. Tá? Ele ocorre ali porque a mente, o corpo sutil, é o meio de conhecimento. Mas é claro que você, para existir, né, não precisa de uma mente. Mas para ser conhecido por um jiva, o jiva precisa da mente. Por isso que o Vedanta diz que é um conhecimento, né? Ele ocorre no intelecto. É o discernimento último, é quando para o intelecto, né, para o seu discernimento, que está sendo elaborado já há muito tempo, fica óbvio de que aquilo que é a essência dele não pode ser ele. Né? O intelecto ele faz o último movimento de compreender que a luz, né, que ele joga em cima das coisas, que a gente chama de discernimento, não, essa luz não é dele.
É isso que fica claro para o intelecto, né? Fica aí depois que acontece isso, ele saca subitamente. Depois ele vai tentar usar a mente para explicar isso. Aí, quando não tem o meio de conhecimento, pode dar confusão, né? Por isso que ele diz assim: isso não quer dizer que o ser não possa ser conhecido, tá? Ele se conhece sem recorrer a um corpo e a uma mente, ou seja, o ser é autoluminoso. Ele sabe de si. É isso que quer dizer essas expressões. É para a gente ler e não confundir, né? O que quer dizer que o ser é autoluminoso? É que o ser sabe de si sem ter que recorrer a nenhum meio de experiência. É que nem você mesmo. Você sabe de si? Você sempre vai dizer para mim sim. Ah, eu tive desmaiado, 2 horas desmaiado. Sim, mas você sabia que você estava desmaiado, né? Então você sabe de você. É isso que precede qualquer experiência sua. Então, você pode ser conhecido, pode, mas não experiencialmente, e sim como aquilo que precede qualquer experiência, que tem que estar lá para qualquer experiência poder ser vivida como experiência. O ser se conhece sem recorrer a um corpo e a uma mente. Ele não precisa de um corpo e de uma mente. Ele não é conhecido como uma experiência, mas sim como você mesmo, como essa própria consciência ciente de si mesmo. O que tem que ocorrer é um esclarecimento a nível de corpo sutil. O corpo ciente sutil, ele tem que usar um modo conceitual de lidar com isso mais desembolado das confusões dele do que a confusão que ele tem criado até agora, que é a confusão dada pela personalidade. É natural que uma personalidade, como a gente entenda, ela se sinta confusa. Por quê? Porque ela se sente como um ente, só que um ente à parte. Então, naturalmente, a personalidade ela vai se sentir sempre muito confusa. Tá? Então, é esses passos atrás que o Vedanta vai dando até ele chegar a um ponto onde você aparece como aquilo que é indefinível. Por enquanto, a maior parte das pessoas olhar elas mesmas como algo indefinível é algo muito complicado, mas quando o conhecimento direto vem, fica óbvio para ela que ela e a essência do mundo só podem ser as mesmas, né? Mas os conceitos do Vedanta ajudam muito a sua mente se posicionar como se fosse um bom refletor, entendeu? Imagina um bom refletor que tem que refletir de modo muito adequado, né, as luzes que estão incidindo sobre ele. O que o Vedanta faz é ele pegar esse refletor e ir ajustando de tal modo que o reflexo seja excelente. É isso que ele faz, né? Por quê? Porque é uma mente, a mente satívica, a mente que está refletindo bem, né? Está com um conjunto de reflexão boa, é que a mente, né, é mais funcional na hora que você está ouvindo o Vedanta, na hora que você está ali no Shiravana, né? Você está ali ouvindo. É no Shiravana que a ficha cai. Pum! É uma mente que está bem focada, está bem colocada, né? E aí, de repente, puf, fica claro para ela. Ele continua aqui, né? É muito embaraçoso, porque ele está retirando dessa pessoa que está fazendo essa pergunta o único referencial verdadeiro que ela tem. Olha como é que isso é delicado, gente. Ele está tirando das mãos dessa pessoa aqui, né, desse rapaz, ele está tirando a característica experiencial da vida dele, né? Ele está removendo o experienciador. É isso que essas conversas do Vedanta vão fazendo, vão removendo o seu interesse e a sua confiança no experimentador, nessa tal dessa personalidade, né? É engraçado quando o ser tenta se ver por meio do corpo e da mente, porque o ser já está vendo a si mesmo, o ser já sabe de si mesmo, é isso que ele está querendo dizer, né? É engraçado quando o ser tenta se experimentar através do corpo e da mente, porque o ser já sabe de si mesmo, porque o ser já é autoluminoso, né? Porque, em geral, a gente experimenta coisas para conhecê-las, para usufruir delas, e isso já está acontecendo, você já conhece o ser, você já usufrui de você mesmo.
né? Essa tentativa de ver, conhecer, experimentar a si mesmo resulta de Maia, da ignorância do que? De si mesmo, né? A ignorância de si mesmo é que te leva a buscar você mesmo nas experiências. Assim, o Vedanta remove a ignorância ao fazer com que você olhe para si mesmo de um modo diferente. É o que a gente toda hora insiste aqui, né? É uma outra educação de olhar, né? Então, o ser estava vendo a si mesmo o tempo todo, mas inconsciente de que aquilo que estava vendo era ele mesmo, se redescobre e a busca cessa, né? Esse que é o dilema existencial. O que quer dizer um dilema existencial? O que eu sou? De onde eu venho? Para onde eu estou indo? Né? O dilema existencial, às vezes, ele traz perguntas que posteriormente vão se mostrar absurdas, mas elas servem para iniciar a pessoa. De onde eu estou vindo? Para onde eu estou indo? Né? Ele vai ter que entender que ele está fora do tempo, então ele não tem como vir e nem ir para lugar nenhum, né? Mas a base do todo questionamento existencial é um questionamento identitário. O que é? O que sou eu? Essa é a base. Então, é por isso que o Vedanta ele tem que fazer você olhar essa imagem que você fez de você mesmo, essa personalidade, de um modo diferente. Para que, vendo ela de um modo diferente, você permita a redescoberta de você como esse absoluto, né, que é a essência última de tudo, daquilo que você está experimentando, que você chama de mundo, como daquilo que você chama de eu mesmo, essa personalidade, né? Por isso que ele tem que fazer você olhar para você de um modo diferente. Porque até agora, todas as descrições que a pessoa tem de si mesmo é de que ela tem uma história, ela tem uma história de vida feita de quê? De experiências na vida. Essa que é a referência que o estudante tem. E o Vedanta ele vai tirar esse pirulito da mão do ego. Ele vai dizer, não, me dá esse pirulito aqui que você já está com ele há muitos séculos. Me dá ele aqui, a gente vai parar de brincar daquele que está seguindo a historinha, né? Agora a gente vai ver como é que essa história é feita, como é que ocorre o fenômeno dela existir de um modo aparente e você achar que essa história explica você, né? Vamos ver o que está por trás de tudo isso. É isso que o Vedanta faz, né? Então, na hora de tirar esse pirulito, o condicionamento esperneia muito. Ele reclama mesmo. A questão não é se preocupar com o esperneamento do condicionamento, porque ele vai continuar esperneando. É olhar para além disso, para você não ficar impressionado com a reação do ego. Porque o ego, naturalmente, ele reage. Qualquer coisa vai tentar se manter. Então, o Vedanta, além disso, ele te ensina a olhar para além desse esperneamento. É por isso que o Vedanta ele não entra nas características de personalidade de cada pessoa. Isso fica por conta de cada um, né? Se isso ficar difícil, essa pessoa pode recorrer a auxílios, né? Mas é por isso que o Vedanta ele não entra nisso, né? Porque isso cabe a cada um. E ele está sempre tentando mostrar o não dual que você é, e não uma personalidade que ela parece, né, estar separada do mundo. Não, ele não vai deixar com que você fique detido nessa interpretação de vida que você tem. É isso que o Vedanta vai fazer. E com o passar do tempo, ele vai desautorizando os seus pensamentos. Mas isso não é um conflito, não, tá, gente? É uma compreensão. A pessoa para de pensar do jeito condicionado porque ela compreende que o jeito condicionado, ela compreende mesmo profundamente, não tem nada a ver com ele e não explica nada, e não ajuda nada. É uma compreensão que vai ficando, fica na pessoa mesmo. É que nem quando quer ver uma analogia que pode fazer? Imagina uma pessoa, uma situação com a qual você tinha uma questão recorrente a vida toda muito grave. Aí um dia, depois de muito refletir sobre aquilo, já décadas de reflexão, uma hora cai a ficha na sua cabeça de que aquilo não tem solução, né? Aquela situação, aquela pessoa não tem como você ter uma solução com aquilo, né?
Então você para de brigar com aquilo, você não se preocupa mais com aquilo. É exatamente a mesma coisa que ocorre. Quando vem o entendimento do que você é, você para de brigar com as coisas e fica olhando o tempo todo para o que você é, né? É por isso que tudo vai sendo resolvido, mas olha, vai sendo resolvido de tabela, né? Porque as pessoas ficam maravilhadas com isso. Não, minha vida como Giva vai resolver. Vai, mas não é do jeito que você pensava, e além do mais é de tabela. Jesus dizia, né? Primeiro vá atrás do reino dos céus, o resto lhe será dado por acréscimo, né? O resto lhe será dado por tabela. Mas você não pode transformar um texto como esse de Vedanta, explicando essa diferença fundamental entre experiência e conhecimento, você não pode transformá-lo em algo para beneficiar a sua personalidade. Assim, você não vai estar aproveitando adequadamente o que é essa instrução. Essa instrução é para que favoreça você olhar além da personalidade, né? Para que uma hora você simplesmente vai entender que você já está olhando além da personalidade, porque você é além da personalidade. Isso é só uma compreensão que vem, ela é simples, né? Então, por isso que ele escreveu aqui, ó, o ser que estava vendo a si mesmo o tempo todo como o mundo, como objetos de desejo, mas não saber que estava vendo a si mesmo, é como se ele se recobra, ele cai em si de novo e vê que é ele mesmo. Ele se redescobre e a busca cessa. A busca por algo que vá satisfazer, né? Essa busca para, e aí o ser ele se detém, ele, pô, né, o Jiva naquela hora, que é como o ser está aparecendo ali, ele diz, opa, o que é que eu descobri aqui, né? O que é isso? O que isso quer dizer? Eu sei que isso soa completamente louco, mas é assim que é, e é mesmo. A iluminação é apenas o fim da busca, que vem quando você percebe que você sempre soube quem você é. Você só estava enganado em relação às formas. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: ah, Maia é forma e nome. Quando tem esse jargão usado em texto espiritual, isso tá olhando Maia pelo ponto de vista da capacidade de gerar ilusão. Maia é só nome e forma. Mas Maia não é só isso, né? Maia é a inventividade que permite a tudo isso surgir, né? Como algo aparentemente separado de você mesmo. Então, tem esses aspectos, são modos diferentes de falar de Maia. E aqui, nesse caso, ele está falando aqui de Maia nesse efeito, né? Você sempre soube quem você é. Você só estava iludido, porque tem um modo de experimentar, né, nessa condição humana que ele é muito convincente e esse modo ele tem características que potencialmente são muito viciantes. Tem que entender isso, que a mente fica viciada. Tem que entender isso. Olha, é uma coisa tão estranha, porque isso não é bom para a mente. A mente se agita com isso tudo, com essa identidade, com a personalidade. Quando ela vai parando de se associar com a personalidade, ela para de virar um veículo de identificação com a personalidade, ela se alivia muito, né? Ela é um instrumento que ele começa meio que a se rebelar de ser usado de outra forma, porque as outras formas são muito estressantes e levam a mente para um ponto que é um ponto artificial, né? É um ponto onde você fica criando uma identidade a partir do nada. E o principal veículo que você usa para fazer isso, os veículos que você usa é o corpo e a mente, né? Então, você sempre soube isso. A sua mente é que estava sendo usada errado, por isso que a mente sofre, por isso que ocorre tanto sofrimento na mente. Ela tá sendo usada para te passar uma compreensão que não é adequada. É isso que ela está fazendo. O problema, agora ele vai explicar em síntese, o problema é que a ignorância do ser, né, do ser de si mesmo, nessa condição aqui, tá? O ser é autoluminoso, mas aparecendo como Jiva, nessa modulação Jiva, o ser se ignora como ser, ele se toma como Jiva. A ignorância do ser faz com que o ser, aparentemente, se identifique com o corpo e a mente, tornando-se um experimentador. E tudo isso é uma tremenda de uma viagem. Isso aqui é incrível.
você vive muitos anos como experimentador, achando que é um experimentador, correndo atrás de coisas no samsara, incluindo, né, a última ilusão dessas coisas que a gente busca no samsara é a iluminação, que é quando eu vou encontrar algo no mundo aparente que vai me livrar de outra coisa no mundo aparente, né? Que você acha que vai completar você, sendo que você já é completo. Essa busca experiencial pela realização, agora ele vai falar uma coisa importante pra caramba, tá, gente? Essa busca experiencial pela realização torna-se um hábito. Um hábito. E você acha que o ser é outra experiência a ser adquirida. Por isso que Nisargadatta dizia assim: olha, cultive a paz. Quando a paz chegar e você disser que isso aí parece só um vazio, não dê trela ao que você está dizendo. O que você está dizendo é que você não está entendendo o que você descobriu. Entendeu? Cultive as coisas, né? Porque se você não conseguir cultivar isso, você vai pelo hábito. Você mesmo esbarrando várias vezes no que você é, você não vai reconhecer e você vai estar completamente viciado pela busca, pela realização. Você está viciado num movimento que é um movimento como qualquer outro, é um movimento que busca trazer para você uma coisa que é agradável, que você está sempre acompanhado dos pensamentos sobre o que você acha que é iluminação, né? E você vai estar repetindo isso o tempo todo, esse movimento. É um movimento baseado em ideias. Qual é a ideia que eu tenho do que é iluminação? É isso que me atrai. Eu posso ficar viciado nessa ideia, né? Eu posso tornar isso um hábito. Por quê? Porque a mente se regozija. A gente já não viu em várias daquelas etapas, né? A mente se regozija com aquilo que ainda é imaginário, né? É como se ela visse lá um sinalzinho lá na tela de radar, ela já se regozija. Depois esses níveis vão aumentando. Então a pessoa pode ficar viciada realmente nessa busca espiritual. Ela pode passar a vida toda, né, curtindo. É uma curtição de um frisson de busca. Por isso que ela tem que ter cuidado para quando ela encontra ela, isso termina. E aí, se ela vai pelo condicionamento, isso vai dar uma agitação nela. É muito engraçado. Por isso que muitos dizem, né? O Ramana também dizia, ele dizia, olha, não duvide quando você encontrar, quando ficar claro para você o que é você. Né? Não duvide, a mente nessa hora, ela duvida muito. Ela vai tentar te manter em movimento. Todos eles apontam, é o que ele está querendo dizer aqui. Essa busca experiencial pela realização torna-se um hábito. E você acha que o ser é outra experiência a ser adquirida. Aí, quando acaba compreendendo que você é o ser, independentemente de experiência, se torna até difícil assimilar isso, né? Por causa dessa constante alimentação, né? Nessa identidade de um buscador experiencial, né? É uma identidade também. Aqui ele está falando dos perigos que a pessoa vai lidando, né? Então, em última análise, ele acaba concluindo com isso. Cuidado, né? O que você está chamando de iluminação é só uma ideia. É por isso que você está buscando isso como uma experiência, né? O ser humano vai, bota uma ideia na cabeça, ele quer usufruir aquilo como experiência. Então, é a mesma coisa também, com base aí na ideia de iluminação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou aqui? O ser vê a si mesmo, nenhum experimentador é necessário. Nenhum experimentador é necessário e nenhum experimentador é possível, porque o reconhecimento ele não é uma experiência, porque ele não vai embora, né? O Vedanta Sara, ele tem, eu já comentei isso, ele tem uma explicação muito delicada de por que é que a consciência é autoluminosa e você não precisa da mente para conhecê-la, embora saber desse conhecimento ocorre na mente. É por isso que tem pessoas como Eckhart Tolle, ou então aquele israelense Tiorá,
eles podem ficar um tempo abobalhados. Por quê? Porque eles não compreenderam, em nível prático, o que significa aquilo que está acontecendo com eles. Né? E é por isso que vem o conhecimento. Né? O Vedanta ele diz que sempre que ele usa aquele conhecimento básico do Vedanta, né? Sempre que eu conheço alguma coisa, uma experiência, seja ela qual for, de um objeto, de uma situação, de um pensamento, tudo, eu tenho um pensamento que está representando aquela experiência, aquele objeto. É assim que eu conheço as coisas. É assim que eu conheço uma chave. É assim que eu conheço uma árvore. É assim que eu conheço uma sensação. Né? Eu tenho um pensamento a hora que essas coisas ocorrem. Tudo isso é intermediado pelo pensamento. No autoconhecimento, você não tem um pensamento intermediário. É que nem uma sacação mesmo. A coisa simplesmente fica impressa no corpo sutil como um conhecimento. Você não teve nenhum pensamento intermediário para isso. Né? Você não conheceu você através de um pensamento. Por quê? Porque você é autoluminoso. Ninguém precisa explicar para você o que você é. Você é a própria existência que sabe de si. Uma hora isso fica claro. Né? E é assim que ocorre. Isso isso gera uma modificação na mente, que ela vira o conhecimento do que a pessoa é. É por isso que é interessante a pessoa estar com o corpo sutil preparado para isso, porque aí ela consegue aproveitar. E aí não fica com essas dúvidas que esse rapaz está aqui. Ele está com esse tipo de dúvida básica, né? Ele está confundindo ele com a experiência. É por isso que ele não está se entendendo como algo que não pode ser experienciado. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Isso que ele falou aqui é tudo muito sutil, né? O Vedanta ele usa esse sistema, né, de que é uma realidade não dual e ela tem duas ordens de realidade. Ele usa isso para arrumar a pessoa, tá? Para ela ver que tudo se resume a ser, né? Para isso que ele faz isso. Mas é claro que é um modo de explicar, né? A colocação inicial é a final. Quer dizer, a colocação final é a inicial. É a realidade é não dual. É isso que ele está querendo dizer o tempo todo. O Vedanta começa assim: a realidade é não dual. Aí como é que ele termina? Ele diz assim: viu? Eu não falei que a realidade é não dual? Toda essa história do Vedanta é para isso. Né? O resto é uma embolação que o investigador faz com ele mesmo, dependendo das camadas de engano que ele tenha. Né? Mas o Vedanta ele começa exatamente do jeito que ele termina exatamente do jeito que começa. O resto são os meandros aí do investigador. Né? Aí vem uma outra frase, ó. Você nunca está ausente. Aí a pessoa diz assim, e quando eu adormeci? E quando eu desmaiei? Aí o cara, pois é, então tá vendo como é que você nunca está ausente? Você sabe que você esteve desmaiado, que você adormeceu. Tá vendo como você nunca está ausente? Você sabe. Só que é um outro tipo de saber. Você nunca está ausente. Meu entendimento é que a realidade é não dual, totalmente inclusiva. E eu me recordo desse conhecimento ao longo do dia. É o Nididhyasana, né? Esse, isso que ele está falando aqui, ó, eu me recordo desse conhecimento ao longo do dia. Isso é o Nididhyasana, é o modo como ele falou do Nididhyasana. Na verdade, é a meditação, né? Ele está sempre trazendo tudo que ele está experimentando como ele mesmo. Né? Quando você está claro acerca do que é a consciência, não há mais necessidade de permanecer atento. O que é esse claro que o James está falando? Quando o conhecimento de que você é consciência é aquele conhecimento imediato e firme, que eles usam nos textos esses termos, quer dizer, é um conhecimento que ele não vacila, né? É um conhecimento que você não coloca em dúvida em momento nenhum. Quando esse conhecimento ele é imediato, ele é firme,
não há mais necessidade de permanecer atento, porque o objeto do seu conhecimento é você. Ou seja, tudo que você está conhecendo, experimentando, é você mesmo. Isso fica claro mesmo. Tá? Isso é até uma das coisas que faz a pessoa meio que levar a vida na boa, aproveitar bem as coisas, e até por isso aproveitar bem, né? Porque ela não fica agarrando nas coisas, que é tudo ela mesma. Como você nunca está ausente, você não pode esquecer, uma vez que já está sabendo. É aquela coisa que uma vez que você saiba, você não vai esquecer. Por quê? Porque você soube. Já viu aquelas coisas que a pessoa dizia assim: Meu Deus, por que você me falou isso? Eu preferia nunca ter sabido disso. Não tem mais jeito, é a mesma coisa. Né? Falou, falou, já era, não tem como voltar. E mesmo se tivesse, ninguém ia querer. Né? Mas mesmo assim, Deus é tão inteligente que ainda bota essas válvulas impedindo o conhecimento de voltar. Ele não volta. O Giva, se ele não investiga direito, ele pode continuar a vida toda dele tendo atribulações, mas isso não vai mudar o conhecimento que ele tem dele mesmo. Né? Como ele não investiga, a personalidade dele ela não vai se relendo, se refazendo a leitura desse conhecimento. Então, realmente pode ter um Jiva que ele sabe quem ele é tudo, e ele continua com a personalidade que ele expressa isso muito bem, né? Mas o ideal é que quando a importância do que foi reconhecido é reconhecida, quando essa importância é levada em conta, naturalmente a investigação ela vai tornando a vida do Jiva mais fácil, naturalmente, tá? Mas pode ser que haja, né, uma dificuldade de compreender a importância do que foi descoberto, né? Então, por isso que ele diz, como você nunca está ausente, que até as suas ausências são sabidas de você, você não tem como esquecer, uma vez que já te fala, você já sabe o que você é. Portanto, não é uma questão de prática, a não ser que você redefina a prática. Poxa, então prática é eu ficar fazendo nididhyasana? Pode ser, se você quiser chamar isso de prática, né? Essa meditação, essa contínua separação do eu, do não eu, né? Até a coisa ficar clara, pode ser, mas não dá para dizer que é uma prática, né? Isso seria mais um estado meditativo, né? Uma investigação. Mas se tem uma prática, seria isso, é o dever de casa do Ramana. Ele dizia para as pessoas, né? Agora, vocês têm dever de casa. O que era o dever de casa? É vocês ficarem com isso que vocês entenderam aqui, a despeito de tudo o que o ego de vocês vai falar para vocês depois. É isso que vai ser feito. Esse é o dever de casa, é ficar nisso. Por exemplo, você não tem que se lembrar que você é o Edward, né, na vida cotidiana, porque Edward está sempre presente e conhecido por você. É um conhecimento firme e imediato, né? O Edward não vai compreender que ele é consciência. É a consciência que vai compreender que é consciência. É a consciência que vai compreender que o Edward se resume à consciência. Né? Essa dicotomia ela acaba. Nesse momento, nesse exato momento, a consciência, através, né, desse golpe de Maia, está achando que ela é o Edward porque ela está se tomando como reflexo dela. É que nem se você estivesse olhando no espelho e você estivesse se tomando como reflexo o que você está vendo no espelho. Por quê? Porque eu consigo experimentar esse reflexo, porque eu estou acostumado a olhar para isso já há muito tempo e é a única imagem de mim que eu conheço. É verdade, mas o que o Vedanta está dizendo é que não tem imagem nenhuma de você. Não há imagem sua. Né? Você é indefinível. Né? É isso que o Vedanta está dizendo. Nesse momento, a consciência, né, acoplada a um corpo sutil, a um jiva que não está refletindo, acha que é a personalidade mesmo. Consciência só pode achar que é alguma coisa quando está iluminando um algo que possa achar. O que é esse algo que pode achar? É o corpo sutil. Né? Isso é função.
no corpo sutil, ele fica achando coisas. Ele investiga, acha coisas, e dá por aí afora. No entanto, o hábito de Edward pensar que é consciência vai ajudar a consciência a perceber a si mesma. Por quê? Porque é um pensamento que não tumultua a mente, é um pensamento que ele tem mais a ver com a natureza da mente. É um pensamento útil. Nisargadatta dizia isso. Nisargadatta dizia, não, olha só, dá para você parar de pensar, não é assim, não precisa funcionar desse jeito. Tem pensamentos que são úteis. Esse pensamento do Edward, pensando que ele é consciência, o que no fundo não está errado, a não ser que ele entenda realmente que a consciência é uma. O problema é ele achar que ele é consciência e que ele é um ego iluminado. Esse que é o problema. Mas se ele souber que o eu dele é o mesmo eu de qualquer um, aí ele pode ficar pensando que ele é consciência, não tem problema nenhum, como pensamento está perfeito. É o melhor que o pensamento pode fazer, se valendo aqui desse meio de expressão do Vedanta, né? No entanto, o hábito de Edward pensar que ele é consciência, devidamente instruído, sabendo que a consciência é uma só, é um sem o segundo, como diz o Upanishad, isso vai ajudar a consciência a perceber a si mesma, a aparecer. O que é perceber a si mesma? É a ela ser olhada, ser compreendida no corpo sutil como algo absolutamente autoluminoso, evidente por si mesmo. É isso que quer dizer perceber a consciência a si mesmo. É quando fica óbvio que só há consciência, né? E que não precisa de nada para provar isso para a pessoa. Isso é muito engraçado. Não preciso de um monte de objetos, né, chamado provas para isso. Não, isso fica evidente para o Jiva, fica óbvio para ele. Portanto, a prática que você está tentando fazer é a prática correta, é isso mesmo, é um nididhyasana que ele está fazendo. Continue assim. Finalmente, essa prática, como ela vai impedindo o indivíduo de alimentar pensamentos que não são conducivos, essa prática vai destruir a tendência da consciência de se ver apenas como Edward, ou seja, de iluminar pensamentos que reduzem a dimensão dela apenas a uma personalidade, né? Isso vai destruir esse hábito que a mente tem de ficar alimentando descrições de si mesmos, né? Esse hábito que a consciência tem de, através da mente, ficar alimentando descrições de si mesma. Nesse caso, a descrição aqui mais comum é de uma personalidade, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente falou? Isso aqui é tudo, é uma luta simbólica, né? O ser humano, ele em geral, ele se define por símbolos. Você, quando fala da sua história, é um conjunto interminável de símbolos. Na iluminação, a autossimbologia ela acaba mesmo. Não tem símbolo. Você não sabe o que você é, em última instância, isso não tem problema nenhum, porque você sempre foi isso. E o que você está olhando, que antes você chamava de mundo, só é isso também, né? Por isso que ele botou aqui, ó, ficar, né, nesse pensamento do Eduardo aqui, né? Eu me recordo, eu trago a mim esse conhecimento ao longo do dia, todo dia. Ele diz assim: finalmente, isso vai destruir a tendência da consciência de se ver apenas como Eduardo, de se ver apenas como uma personalidade separada, de se ver apenas como uma entidade dual, né? O pensamento que ele está trazendo é o contrário, né? Não, a realidade, na verdade, é não dual, ela é totalmente inclusiva. Então, isso vai acabar. Com o passar do tempo, ele desacostuma, sabe? Você usar no seu corpo sutil uma função para reafirmar que você é uma personalidade. É isso que essas coisas vão acontecendo, elas vão sendo deixadas de ser usadas. Não há conflito, não tem briga, né? É uma compreensão, vai deixando de usar. Principalmente porque uma coisa interessante é que não faz falta nenhuma essa autodefinição toda. Você não precisa dela. É isso que mais mexe com as pessoas. Você não tem a menor necessidade de ter uma autodefinição. O que a mente vai parando é de ficar produzindo autodefinições. Então,
Aí vem aquela coisa que é sempre bom, né? Reparar por que eu busco a experiência. A gente falou no começo desse encontro. Ele vai falar aqui do corpo causal e da ignorância, né? Ele vai dizer que o corpo causal e a ignorância são a mesma coisa, olhado de um ponto de vista, mas de outro ponto de vista tem suas diferenças, né? Então, a pessoa tem que aprender a usar essas coisas do Vedanta, né? No Vedanta, as palavras aqui elas são usadas para desfazer a sua confusão com as mesmas palavras ou com palavras parecidas, né? As palavras para o Vedanta elas não têm esse significado preso, né? Rígido, que está realmente explicando alguma coisa que existe. Não, elas são um meio de conhecimento através de palavras para desfazer as confusões da gente. Tá? Então, por isso que ele dá várias visões, às vezes, sobre dois tópicos. Aí, para que serve isso para mim? Para você ver onde é que está a sua dúvida. Quer ver, por exemplo, a ignorância é a origem do corpo causal, né? O corpo causal é o Ananda Maya Kosha, né? É aquele que propicia ótimos estados para a mente, né? É o próprio corpo que é responsável pelo sono profundo. A ignorância é a origem dele, né? Sem ignorância, para que eu ia, né, tá disposto a me associar a um corpo causal? Não vai me trazer nada, né? Então, a ignorância, ela é a origem do corpo causal. O corpo causal, então, ele tem que ser olhado assim. Ele só faz sentido o Ananda Maya Kosha, aquela sensação boa que as pessoas têm quando conseguem um objeto, quando vão dormir. Esse aí, ele só faz sentido porque você não sabe quem você é, só por causa disso. Então, parece que esses bem-estares todos são dados por esse monte de coisas que passam por você aí, né? Objetos, imagens, né? Quando na verdade é você mesmo. Por isso que ele diz que a ignorância é a origem do corpo causal. Na consciência não há corpos, né? Aqui é uma afirmação delicada. Né? Às vezes eu acho melhor dizer que quando a gente fala de consciência, tudo está sendo reduzido à consciência. Mas aqui ele está usando aquela divisão didática para fazer a gente separar o eu do não eu, né? É para arrumar a leitura da pessoa. Na consciência não há corpos, tá? Quando a ignorância opera, ou seja, quando a ignorância está em atividade, quando a ignorância ela ocorre na forma de um jiva, que não é ciente de que é ser, quando a ignorância ela começa a operar, ela faz com que o ser busque a experiência. Bom, por que vai buscar a experiência? Para se completar, né? Para conseguir o que quer, né? Ou então para conseguir evitar as coisas que não quer. Acaba dando o mesmo. Então, o ser ele busca experiências para se completar. Isso não é possível, porque o ser já é completo. Então, quando o ser fica assim, né, vamos dizer, quando ocorre esse evento, esse acontecimento chamado jiva, e aí tem o ser, consciência refletida e o meio refletido são os constituintes desse jiva. Quando ele está ocorrendo, o cerne da experiência dele, o que faz ele se mexer é sempre isso. É querer obter o que quer e querer evitar o que não quer. É sempre assim, o movimento é sempre esse. Tá? Mas acontece que você já é completo, você consciência já é completo. Então, esse movimento vai gerar uma instabilidade no corpo sutil. E ele vai ficar buscando aquilo que ele vai achar que é em decorrência de um objeto, de uma situação, mas não é nada disso, né? Ele vai ficar buscando o tempo todo uma projeção dele naquele objeto. É isso que ele vai ficar o tempo todo fazendo, até que alguém comece a informar ele daquilo que ele é, né? Aí aqui ele fala o modo que a gente tem de olhar a ignorância e o corpo causal, né? Aqui a gente está dizendo que ignorância e corpo causal são basicamente a mesma coisa. Aí aqui ele diz assim no final: o cerne da experiência, ou seja, as suas impressões,
né, de repulsa ou de afinidade, vão ficar armazenados no corpo causal, né? E é no corpo causal que ocorre a programação do karma. Né? Lembra, né, que as vasanas elas aparecem no corpo sutil da pessoa como intenções, mas elas já aparecem lá. Por quê? Elas ficam armazenadas num local, não é um local como a gente imagina, né? Não é isso. Elas ficam armazenadas no corpo causal. E aí isso é processado lá, desenvolve um karma e aparece na forma das situações que a pessoa está vivendo, né? Aí ele está querendo dizer aqui, ó, na realidade, a ignorância e o corpo causal são sinônimos. Eu busco, né, porque eu sou ignorante da minha natureza como consciência. O corpo causal, no entanto, também serve como um local, entre aspas, né? O corpo causal ele também significa o resumo dos efeitos da minha ignorância. E o que a minha ignorância vai gerar? Vai gerar karma, né? Porque eu estou me identificando com o autor de ações, então vai gerar karma. Então, o corpo causal, no entanto, também serve como local na consciência para os efeitos da ignorância, ou seja, as vasanas. Então, nesse sentido, ele é diferente da ignorância, ele seria mais um condensador de efeitos da ignorância e aquele que processa esses efeitos como karma. Né? Então, são modos diferentes de olhar. Né? Por um lado, quando a gente fala de corpo causal, a gente está se referindo à ignorância de quem somos. E, por outro lado, a gente também pode entender o corpo causal como aquilo que opera o karma. Né? É dali que descem as vasanas. O corpo sutil faz aquele download das vasanas. Né? Então, nesse sentido, eles são diferentes. A pessoa usa conforme ela vai entendendo. Né? No bom dos conceitos do Vedanta é que eles não são rígidos, né? Então você vai adaptando eles à mutabilidade dos conceitos que usou para se autodefinir. Por isso que eles funcionam, porque eles são espinhos perfeitos para tirar outros espinhos. O propósito do ensinamento dos três corpos é situar o indivíduo investigador em termos existenciais, né? É situar existencialmente o indivíduo para dar a esse investigador uma compreensão de sua pequenez e desamparo, enquanto ele fica se olhando como uma entidade, né, separada. De modo que o Jiva ele entre no choque de realidade. É isso que o ensino do Vedanta faz. Mas ele vai dando esse choque de realidade, se o karma da pessoa é bom, ele vai dando esse choque de realidade aos poucos. Quando o karma não é grande coisa, ele dá os safanões de uma hora para outra mesmo. Né? De modo que, relaxando, a sua mente se esvazie. Se esvazie de quê? De si mesmo, das suas histórias, né? Das suas descrições. E também o propósito do ensinamento dos três corpos, além de dar uma compreensão da pequenez e desamparo da personalidade, destrói o seu senso de autoria, né? Porque mostra que tudo isso ocorre funcionalmente de modo coordenado, né? E que independe do que você chamaria de minha vontade. Tanto que ocorre, né? Sua vontade é que ocorra de um modo e ocorre de outro. Então, esse ensinamento dos três corpos, do karma, né? Do dharma, eles redimensionam a personalidade que ainda não compreendeu que ela não tem como ser uma personalidade, que a personalidade não tem como ter autonomia. Ela ainda não entendeu isso. Então, enquanto a personalidade que ainda se acha autora e usufrutadora, né, ela está achando que o fundamento último é esse, é usufruir e é ir atrás das coisas, se ela está achando que ela é o fundamento último ali daquele jiva, então, para essa personalidade, esse ensino vai redimensionando ela, né? Vai tornando ela com uma visão mais adequada de si mesma, né? E, ou seja, é uma visão mais adequada de si mesmo, é uma visão que vai conflituar menos, vai ter muito menos atrito com o campo dármico. E é uma visão que vai estar apta,
né, está sendo preparada para entender que, enquanto existência própria e consciência própria, a personalidade em separado ela é uma falácia, né? Isso vai ser mais fácil de ser compreendido, né, se esse ensino der o efeito que está dando aqui, que é esvaziar a mente egóica da suposta grandiosidade dela. Qual é a grandiosidade dela? É que ela é o centro de um mundo, né, que vai servir para satisfazê-la. Então, é um modo de redimensionar a mente da pessoa. É nada que não se use de bom senso, né? A pessoa, para se redimensionar, não precisa do Vedanta, mas o Vedanta ajuda bastante. Uma pessoa com bom senso, ela nunca está prisioneira do ego dela, assim, né? Do jeito que as outras pessoas estão, né? Ela sempre sabe se avaliar um pouco melhor, né? Então, o propósito do ensinamento dos três corpos, e não só dos três corpos, é situar o indivíduo existencialmente, para dar a esse investigador uma compreensão de sua pequenez e desamparo enquanto entidade experienciadora. De modo que, compreendendo isso, relaxando, vendo que a coisa está fora do controle, a mente se esvazia de si mesma, das histórias que aquela personalidade conta sobre ela mesma. E o propósito desse ensinamento também é, com isso, destruir o senso de autoria daquela identidade egóica. A base do ensino do Dharma Yoga e a prática do Karma Yoga é isso. Você destrói o senso de autoria. Você, consciência Brahman, está ciente das coisas que o corpo sutil sabe e você está ciente das coisas que ele não sabe. Tanto que o corpo ciente diz, eu não sei disso, e ele sabe que ele está dizendo, né? Você sabe que o corpo sutil está dizendo que não sabe. Né? Então, parece uma brincadeira, mas essa história de eu sei que eu sei, ela é fundamental. O que a gente chama de consciência última vai até aí. Eu sei que eu sei. Né? A sua consciência ordinária que você está usando no seu dia a dia é exatamente essa que sabe de você mesmo. Eu sei que eu sei desse celular. Eu estou ciente que eu sei desse celular. Eu estou ciente que eu sei que eu sou. É a mesma. É exatamente a mesma. Ela é irredutível como experiência, tá? Mas a experiência de eu saber ou não está ocorrendo em você mesmo, né? E de você saber que sabe também. Por isso que a gente consegue descrever os movimentos da personalidade, porque nós não somos uma personalidade, né? Então você, consciência, está ciente daquilo que o corpo sutil sabe, e você também está ciente das coisas que ele não sabe, né? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? A gente vai continuando, tá? Naquele sistema. Quem quiser interromper, interrompe a hora que bem quiser. E aí, o, aquele que escreveu mais em cima deve ser o Edward ainda. Aí o Edward continua falando, né? Ele está tentando expressar, olha, ele não tem o vocabulário do Vedanta desenvolvido. Então ele está tentando expressar mais ou menos com o vocabulário dele. Embora no estado de vigília haja um firme entendimento, é uma compreensão, o percebedor, o percebido e o ato da percepção estão todos surgindo na consciência, eles agora, o percebedor, o percebido e a percepção entraram em colapso e são apenas o ver. Isso é uma figura que se usa muito, né? O que quer dizer eles entrarem em colapso? Aqui no fundo não tem percebedor, percebido e ato de percepção. O que você tem é só um ver, onde você não consegue separar aquele que está vendo do ver e daquilo que é visto. Isso é um modo de dizer que, quando a gente investiga a própria experiência dual, ela não se justifica como uma dualidade, porque na minha própria investigação da experiência dual, como ela me parece, se eu olhar com cuidado, eu não consigo separar o agente da ação e daquilo que é evidenciado pela ação. Quer ver? Eu estou ouvindo um som qualquer, né?
Eu não consigo separar aquele que está ouvindo daquilo que é ouvido e desse ouvir. Todos eles acontecem ao mesmo tempo. O único que separa isso é o condicionamento, que o ouvido, tudo já está ouvindo. Esse ouvir já está ocorrendo, aí vem o condicionamento, né, que tem que usa essa função de autoria do ego e diz assim: eu estou ouvindo uma música, mas isso está ocorrendo independentemente da vontade dele. E por isso que se diz, né, que aquele que ouve, aquilo que é ouvido e o ouvir, tudo fica reduzido a um ouvir, e tudo acontece ao mesmo tempo. Aquilo que é ouvido, o ouvir e aquilo que ouve. Não dá para separar um com o outro. E é assim com todos os sentidos: com o tato, com o olfato, com a audição, com a visão, né? Acontece tudo desse jeito. É isso que ele está querendo dizer. Essa linguagem que muito se usa. Então, o percebedor, o percebido e o ato de percepção estão todos surgindo na consciência. Eles agora entraram em colapso. O que quer dizer eles entraram em colapso? Eu compreendi, é isso que está querendo dizer. Não é que isso aqui existia e agora deixou de existir, não, né? Olhar o fundamento último como tendo aquilo que está percebendo, aquilo que está sendo percebido. E esse ver, essa percepção é um erro. É isso que o conhecimento mostra, não é assim. Porque não dá para separar eu do ouvir e do objeto que está sendo ouvido, assim como ver também em todos os outros sentidos. Então, o que quer dizer entrou em colapso? É na minha compreensão. Eu parei de ver como eu via antes, né? Eu não estou mais me vendo em compreensão como eu estou ouvindo isso. Eu estou ouvindo a minha própria voz falando aqui. Não, tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Na minha compreensão, apesar da minha experiência indicar que parece que sou eu que estou ouvindo uma coisa, que eu estou falando de algo, o meu estudo da minha experiência mostra que não. Tudo isso ocorre ao mesmo tempo. É isso que o Vedanta faz. Ele diz assim: não vai pela tua experiência, porque a tua experiência não é um bom guia, né? Você tem que estudar a sua experiência, até para você ver que ela não é um bom guia. Ela não está te mostrando uma verdade. Não dá para dizer que o que a tua experiência está te mostrando é a realidade última. E só assim é que a realidade última vai ficar claro para você, né? Aí o James ele dá uma corrigida no que ele falou aqui. Ó, a declaração dele, do Eduardo, ela é boa, mas só tem um erro aqui, né? Observe nesta declaração que você diz que eles quem? O percebedor, o percebido, o ato de percepção. Repare que você está dizendo que esses aí, estão surgindo na consciência. Isso é verdade, tá? Mas olha a sutileza. Mas olhe para a perspectiva da qual você está falando. Nesta declaração, a consciência é o objeto e você, Harry, é que é o sujeito. Por quê? Porque ele está dizendo assim: estão todos surgindo na consciência. Ele devia estar falando assim, se ele estivesse fazendo Nididhyasana, ele estaria dizendo assim: o percebedor, o percebido e o ato da percepção estão todos surgindo em mim, consciência. E todos desaparecem em mim, consciência, né? Aí que está o problema dele. Ele está se colocando fora. Ele é aquele famoso 10º homem, né? A pessoa vai lá e se coloca fora. O ego ele faz isso por uma questão de default, por uma questão de programa. Porque o ego é que faz com que uma pessoa, inexplicavelmente, a partir de certa idade, se veja como uma entidade separada. Isso não tem explicação. Tá? Isso é assim. A função egóica ela funciona assim. É o que ele está querendo dizer aqui. Nessa declaração que você está fazendo a partir do seu condicionamento, a consciência é um objeto. Você está dizendo: ei, olha, que essas coisas estão sumindo na consciência. Que consciência? Você, pô. Né? É você, Harry. Tá? Estão sumindo em você, não é o Harry aqui, a consciência lá, onde as coisas estão aparecendo e sumindo. Tá? Uma pessoa iluminada, entre aspas, vai identificar a si mesma como consciência. Tá?
é o que ele está dizendo aqui, né? Uma pessoa que a gente chama de iluminado vai dizer que ela é a consciência única. Ela não é uma pessoa. Se você, Harry, tivesse entendido diretamente, tá? Diretamente, o conhecimento tivesse batido aí, que você é consciência, você teria dito, né? O percebedor, o percebido e o ato de percepção estão surgindo em mim. Essa é uma declaração indireta de conhecimento do ser, não conhecimento direto do ser. Ele está querendo dizer isso, que essa pessoa que está escrevendo para ele tem o conhecimento indireto, mas ainda não virou conhecimento direto, né? Ele está olhando consciência como um algo ainda, não como ele mesmo. O nosso objetivo é o conhecimento direto, é a revelação de que você é a consciência única. O conhecimento indireto não é o fim do mundo, ou seja, não desanime com isso, faz parte. Por quê? Porque ele pode ser convertido em conhecimento direto do ser. Para isso que está o ensino aí. No entanto, o modo como ele falou ali demonstra que ele está se identificando com uma entidade percebedora, sentidora, pensadora. Ou seja, o modo como ele falou está mostrando que ele está se identificando com a unidade experiencial, com aquela entidade experiencial, e não com aquilo onde essa entidade experiencial vai tendo as experiências dela, né? Todo o Nididhyasana, ele é em primeira pessoa, né? Eu ser, aquilo não ser. Tudo vai, tudo, tudo vai para o ser, eu. Né? Eu confiro existência a tudo. Eu confiro consciência a tudo, né? Eu é que pinto o mundo com todas as cores através do corpo sutil. Todo o Nididhyasana é falado em primeira pessoa. Por isso que ele disse assim, como ele tratou a consciência indiretamente, aí ele está dizendo que o Edward ele tem o conhecimento indireto do ser, né? Que ele tratou indiretamente. Eu vejo as coisas sumindo na consciência, ou surgindo na consciência. Que consciência? Nessa hora é que ele tem que parar, né? Mas que consciência? Quem está vendo isso? Quem está vendo que o Harry está vendo todos os pensamentos surgirem da consciência? Né? É aquele pulo final, né? De onde é que isso está sendo visto? Está sendo visto da sua cabeça? Onde é que está a mente aí, né? Está vendo como não é localizável? É isso que a experiência quer te mostrar, que você não é localizável. Nem o seu instrumento de experiência é localizável, imagina você, né? Onde é que está a sua mente? Está na sua cabeça? É mesmo? Me prova isso. Ninguém, não tem um cientista que consegue provar isso, que a mente está dentro da cabeça. Não consegue ver, né? Nem o seu instrumento, você sabe onde está, ele é definível. Imagina você, que é onde essa coisa indefinível de mente aparece. Imagina você então, né? É essas reflexões que a pessoa tem que parar. Ela vê se eu consigo me localizar mesmo? Com base em quê? Onde eu acho que está o meu cerne? A partir de onde eu estou vendo que o meu cerne está no meu coração? Né? Essas perguntas elas embaraçam a capacidade que a gente tem de dar resposta, né? E é para isso mesmo, é para mostrar que você não consegue dar resposta para várias coisas. Ou seja, o mundo que foi construído aí, ele é frágil, ele é um mundo meramente conceitual, né? Porque a nossa própria experiência ordinária não corrobora, é muito louco isso, gente, mas a nossa experiência ordinária, é isso que o Vedanta prova, o estudo da nossa experiência ordinária do dia a dia não corrobora a visão de que a realidade é dual. Não corrobora, cara. Você não consegue arrumar lugar para as coisas. Você não consegue nem arrumar lugar para você. Como é que você vai arrumar lugar para coisas? Que coisas? As perguntas começam a vir. Que coisas? Que lugar é esse? Eu não estou no lugar. O que é você, né? Para isso que servem essas investigações.
muitas vezes a mente fica parada mesmo. Aí vem aquela coisa, pô, é, valorize esse momento, né? Fica nessa contemplação. É quando você está usando um apoio de um texto do Vedanta e tudo para. Fica aí, sabe? É para ir se acostumando com esse ponto mesmo, né? Muitas vezes a mente para e o condicionamento fica obrigando a mente a se mexer de novo, né? Muito a contragosto. Né? A pessoa nota que quando ela retoma é uma coisa lenta, é o pensamento mais denso, né? Ele é mais arrastado mesmo. Então a pessoa tem que se acostumar a quando dá uma parada dessa, ela deixa cair tudo mesmo. Aí que tem muita gente de apontar direto chama assim, deixa cair a mente. Como assim vai deixar cair a mente? Vai deixar cair a mente para onde? Não é isso. É na hora que a mente dá essa empacada, deixa ela assim, né? Ela, com o passar do tempo, com o treino, ela fica contemplativa. Ela não fica aquela mente empacada, sabe? Como se fosse um bicho que você está querendo puxar para um lugar e não quer ir. Não, deixa ela assim. Uma hora ela simplesmente vai contemplar a si mesma, é o que se chama. Né? A atenção não vai para muito lugar, não. Fica mais é com você mesmo. Né? Isso aí é o que se chama do Sahaja Samadhi. É uma mente meramente funcional. Ela funciona bem quando você precisa dela, mas quando você realmente não está precisando, ela queda em si. Né? Tem várias linguagens que se usa aí. A atenção volta para a sua origem. É tudo o mesmo nome. É a mente pura de Buda. É tudo o mesmo nome, tudo a mesma coisa. Né? Para você não achar que está vendo alguma coisa muito diferente diante desse monte de meio de conhecimento que tem por aí. Né? Por isso que ele diz aqui, ó, depois dele mostrar para o Eduardo, né, que o modo dele falar está mostrando uma identificação, ele está sugerindo, no fundo, que o Eduardo ele investigue isso aqui. Né? Por que você falou isso? Será que você, no seu dia a dia, sem mais nem menos, o que te vem é que você é um experimentador? Ou o que te vem é que você conhece esse experimentador? Agora, o que eu sou? O que você é, no fundo, não dá para saber, né? Não tem como. Mas você pode usar palavras que facilitem isso. Aí ele continua aqui. Eu vou terminar isso aqui e vou parar. Ó, liberdade, liberação é enxergar do ponto de vista oposto. Que ponto de vista oposto? O ponto de vista oposto ao ponto de vista de uma entidade experienciadora. É isso que ele está querendo dizer que é liberdade. Por que é oposto? Porque aí não há identificação com a ação, portanto, não há karma. Então, enxergar do ponto de vista oposto ao de uma entidade experienciadora vai te livrar do karma, porque você não vai estar identificado com a experiência. Tá? O Gita diz: o que é dia para uma pessoa mundana? Ou seja, o que é dia para uma pessoa mundana? É o samsara. O samsara, onde a pessoa está. É noite para uma pessoa sábia, Gnani. Ele está querendo dizer que o Gnani não vê o samsara, ele não enxerga o samsara. Para o Gnani não tem samsara. Tá? O que é dia para uma pessoa mundana, samsara, a pessoa está vendo aquela luta da personalidade. É noite para o sábio. O sábio não vê nada disso, ele não enxerga nada disso. Não tem samsara, ele não se sente agarrado a nada, tendo que chegar a lugar nenhum. Aí fala, o ego, Harry, é o objeto e você, consciência, é o sujeito. Se você contemplar essa distinção, uma mudança de perspectiva deve ocorrer. Bom, aí vem aquela coisa, né? O que ele quer dizer com contemplar essa distinção? Ele está querendo dizer o seguinte: dado que você é qualificado, se você ficar nessa distinção, uma perspectiva deve ocorrer. Né? Uma perspectiva em que? Na sua identidade, ela deve ocorrer. Né? Então, se você tiver uma mente disciplinada, se você tiver o desapego suficiente, grande desejo por liberação e uma boa função de discernimento bem desenvolvida, né? Se você tiver isso,
e você ficar contemplando essa distinção, o ego Harry é você, o ego Harry, Harry é o ego, e você é a consciência, você que sabe do Harry. Se você, bem posicionado nesses 4Ds, ficar ouvindo isso, contemplando isso, uma mudança deve ocorrer. O que é a mudança? A mudança é a iluminação, é o autoconhecimento. É a mudança de perspectiva. Perspectiva de quê? Do que você é. Por isso que a gente fala assim, por que tem que ter qualificação? Para que essas contemplações deem efeito, né? Elas alterem a sua noção de autoidentidade. Para isso que serve ter uma mente preparada. Isso é um outro nome para dizer que essa mente tem condição de assimilar esse conhecimento. É um monte de palavras, gente, um monte de palavras, todas explicando como é que um fenômeno desse ocorre, qual é a base para ele ocorrer dentro da nossa compreensão e o que a gente pode fazer na nossa compreensão para isso, né? Bom, eu vou parar aqui. Vou parar aqui, ó, consciência, percepção e objetos. Deixa eu ver aqui, página 14. Bom, gente, então eu vou encerrar, tá? Dê uma olhada nisso aqui, ó, essa frase. Se você contemplar essa distinção, uma mudança de perspectiva deve ocorrer. Fique estudando essa frase. Na verdade, aqui está todo o Vedanta. Tudo o que a gente falou até agora está incluído nessa frase. As qualificações, todo o discernimento necessário para você poder ficar nisso, nessa distinção. A importância dessa contemplação, o modo que isso facilita essa mudança de perspectiva. Como se você fosse um inventor, querendo uma ideia, indo atrás daquela sacação óbvia, assim, ficar se focando naquilo. Aí, uma hora, você descansa um pouco, pai, dali a pouco, aquela invenção vem clara na sua cabeça. É a mesma coisa. É uma contemplação. Você fica lá focando. A mente, na verdade, a atenção dela, nesse caso, quando tem uma capacitação boa, a atenção da mente ela se mantém bem nessas investigações do Vedanta e nos Mahavakyas. Ela consegue ficar lá. Para ela, é a questão mais importante que tem. Então, é uma atenção que oscila pouco. Em geral, ela está detida aí. Isso que é contemplar essas afirmações, esses ensinamentos, né? E a mudança de perspectiva deve ocorrer. Deve sim. Ela não é difícil. O que atrapalha ela é a quantidade de coisas que tem do condicionamento, né, que fica direcionando a atenção da pessoa. E quando essa mudança ocorre, muitas vezes ela não é valorizada do modo necessário, mas isso aí, com o tempo, com persistência, essa valorização vai vindo. Beleza, gente? Eu vou parar aqui então. Tranquilo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão ao Vedanta, gratidão a Ishvara, gratidão a tudo e a todos. E para quem puder, não se esqueçam de doar, né? Lá na página do Facebook tem vários recursos e nos grupos de WhatsApp também. Compreender a importância desse trabalho continuar, dessa plataforma continuar atuando. O professor Arlindo, ele é a ponta de lança disso, é o inspirador, né? É atuante mesmo, né? E é um modo que a gente tem aí de fazer com que esse trabalho dure, tá? Porque ele beneficia, por menos que pareça que ele beneficia muito. Falou, gente. Até a próxima. Tchau, um abraço para vocês. Obrigado.